Salve, salve minha família, como vocês estão? Tudo de boa? Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso querido e amado podcast Salve. Vocês sabem que quando Jesus ele cumprimentava os outros, era salve, né, velho? Depois você procura, mano, e você vai ver. Jesus chegava no meio da galera e salve, rapaziada. Verde hoje não, viu? Salve é antigo. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui para falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, mas que a gente vai tentar esclarecer hoje aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre desigrejados. Meu Deus, hein, mano? Ó, meu Deus, mano. Aí tá tipo aqueles programas do SBT e tal, né? Que joga na mesa lá os temas polêmicos, que debate, né? Tá nesse nível. E hoje, meus amigos, pra comentar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas especialíssimas que são meus irmãos. Eu quero apresentar primeiro as mulheres, né? Nossa querida presbítera Lili, seja bem-vinda. Muito obrigada, salve, salve, gente. Uma alegria estar aqui. Amém, é nóis. E com vocês, meus irmãos, o nosso querido pastor Agenor, brabo. Salve, salve, rapaziada. Direto de SBC. Resto de SBC. Louco, hein? Respeita. Capital do skate, é isso? Capital do skate. Charlie Brown. Charlie Brown. Praia. Eita, 15 minutos da praia. 15 minutos da praia. Demais. Top. Meus irmãos, com essa mesa incrível que nós estamos aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é desigrejados, mas eu acho que a gente poderia começar, né, esse bate-papo entendendo sobre o que é igreja, né? Então, desigrejados, o des geralmente é algo fora, né? Fora da igreja, desigrejado. Então, vamos começar dessa forma. Presbítera, como que a gente pode definir igreja? Igreja, a gente pode falar primeiro da instituição, né? Que são a igreja que você congrega, que tem aí no seu bairro, da sua avó, do seu tio, né? Que é o lugar que nós vamos, mas a instituição só existe porque a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Contra essa, né, a noiva de Cristo, que é santa, imaculada, que não tem erro, que não tem ruga, que não tem mácula, essa igreja é perfeita. E qual eu acho que é o grande lance, né, principalmente falando do tema que a gente está aqui hoje, que às vezes as pessoas confundem a igreja noiva de Cristo, que é perfeita, santa e nunca vai ter erro, com a igreja que a gente congrega e frequenta. Exato. Porque a igreja, né, a instituição física, é o lugar onde todos nós aqui, vocês que estão nos assistindo também, vai para buscar o melhor que há, que é a presença de Deus, mas que também deixa ali o pior que tem. Porque a gente vai pedir salvação, perdão, limpeza e tudo mais. E aí, às vezes, nessa confusão, as pessoas, né, nisso, às vezes as pessoas se confundem. Por quê? Fala assim, mas eu vim na igreja porque eu quero Deus, e as pessoas têm uma expectativa, que lá elas encontrarão pessoas perfeitas, o que não existe. Exato. E aí elas tropeçam, né, nas mazelas, nos erros, nos pecados das pessoas, e falam, mas como pode existir isso na igreja? Exato. E aí isso é uma religiosidade, de alguma maneira, e é muito importante que a gente entenda isso, que a noiva de Cristo, né, aquela que o Senhor vem buscar, que o Senhor se entregou para salvar, é perfeita. Mas a instituição vai ter falhas. Sim, porque, né, as pessoas estão lá, nós estamos lá, você também está lá. Exato. Então não tem como não encontrar coisas que de repente não te agrade, ou você fala assim, a pessoa passou por mim, não me cumprimentou, não falou comigo, que metido, que não sei o que lá. Enfim, todas essas coisas que você que vai na igreja sabe. Tem, pastor, como a gente define igreja? Cara, definir igreja, eu acho que eu vou pegar o gancho da presbítera e vou fazer um outro um paradoxo aí de como a gente pensar. Perfeito. Né? Eu tava até comentando no Extras aqui com vocês, e eu dei o exemplo com o pastor da questão do ambiente de trabalho, Sim. né? Do ambiente de trabalho. A gente sabe que muita gente troca de trabalho por salário, e isso legal, válido, mas tem gente que troca de trabalho simplesmente porque não sabe por que tá trocando, tá? Estou cansado. Cansei. Cansei. Quero mais essa empresa. Não quero mais essa empresa. Nossa. Tá pouco. Tá pouco. O Eric, chama de Eric não, né? Lá, eu tenho que chamar de pastor porque é na igreja, tenho que chamar de chefe porque é aqui no trabalho. Eric, eu vou embora. Né? E eu vejo que a gente tem que fazer uma linha paralela nisso. Por quê?
trabalho são pessoas. Igreja, como a gente está falando de instituição, pessoas. Pessoas no trabalho falham. Só que aí tem aquele negócio que a gente... Ah, não, vou engolir porque lá ele tá me pagando. Né? Lá ele tá me pagando. Aqui não, aqui eu sou voluntário. Né? Então, eu não quero engolir mais o pastor Eric. Tchau. Pensa que ele é esse pastor. Esse Que é de pastor. Cotia. Não, é Cotia. Que é isso? Eu sou lá de São Bernardo. Respeita a minha história, pastor. Né? E eu acho que é bem por aí que a gente tem que começar a pensar, né? A questão do termo igreja. Né? Como a gente estava levando o termo igreja na questão da instituição, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, do outro lado também tem uma pessoa que precisa de ajuda. Perfeito. Né? Que vamos dizer que é a pessoa que está se igrejando. Está precisando de ajuda. Aí, do outro lado, nós temos a pessoa que já está dentro da igreja. E aí pode rolar aquele ciúmes e falar, por que ele está cuidando mais daquela pessoa que acabou de chegar e menos de mim? Que já estou faz tempo aqui. Só que vem um caso, eu vou falar bem curtinho aqui, por causa do tempo. Eu tive um tempo atrás, eu passei por síndrome do pânico. Né? Vou dar isso como exemplo. Só que eu não sabia que eu estava com aquele estágio. Com aquilo, eu não sabia. Estava até comentando com o pastor Eric. Até que chegou um momento que um professor na escola viu tudo que eu estava passando e tudo mais, chegou para minha mãe e falou, mãe, o menino precisa de um psicólogo. Precisa de alguém que ajude ele. E muitas vezes dentro da igreja acontece isso. A pessoa está com um problema, ela não sabe que está dentro do problema, só que quem está em volta não percebe que ele está dentro de um problema. Né? Sei lá, fadiga ministerial, vamos chamar assim. Sim. E aí, de repente, presbítero, você sabia que o presbítero saiu da igreja? Como assim? Ele saiu, mas eu não... Exato, ele não deu sinais que estava com problemas. Tava tudo bem. Estava tudo bem, a gente se falou. Tava aqui domingo. E agora a gente está numa situação que ele se desigrejou. O que aconteceu com a pessoa? A gente não sabe o que aconteceu com a pessoa. E foi o que eu estava naquele momento. Eu estava num momento que eu precisava de um profissional para me ajudar, me auxiliar. E enquanto não encontrei uma pessoa que falasse, olha, ele precisa de um profissional ir por esse caminho para resolver, eu fiquei meio que, tá, eu vou para onde? O que eu faço? Né? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir, né, pastor? É isso, perfeito. E assim, durante a nossa caminhada, né, as pessoas elas procuram a igreja para resolver os problemas no primeiro momento. Elas querem ir para o lugar onde elas se sintam acolhidas, amadas, respeitadas e tudo. Mas como a presbítera ela falou, a igreja é um lugar de pessoas que da mesma forma que você precisa de ajuda, outras pessoas precisam de ajuda também. Sim. Mesmo as que estão há mais tempo, né? E é muito interessante isso porque, cara, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é azul, verde, amarelo, não importa. Todos nós precisamos do amor de Jesus sobre as nossas vidas. Todos nós precisamos da presença de Deus sobre as nossas vidas. E a igreja é exatamente isso, um conjunto de pessoas totalmente diferentes. Pessoas de culturas diferentes, de famílias diferentes, de aprendizados diferentes, de passados diferentes. E quando a gente se encontra num lugar que a gente vai em comum, é com certeza e óbvio que vai haver conflitos. Claro. Com certeza você vai ter uma ideia de vida de uma forma e a pessoa de outra. Então, como qualquer outro grupo, eu acho que se você colocar aí na tua família, quantas confusões você já teve na tua família, né? Quantas discussões. Pô, na sua faculdade, na sua escola, quantas discussões você não teve? No seu trabalho, a mesma coisa. Então, às vezes a gente coloca a nossa expectativa muito alta nos nossos relacionamentos dentro da igreja, mas a gente se esquece de que são pessoas. Exato. Pessoas que erram, pessoas que decepcionam, pessoas que vão falhar. É da mesma forma, não é porque nós estamos dentro da igreja que a gente vai ter ali super pessoas, né? E assim, é muito sobre gerar expectativas, né? E também corresponder expectativas. Exato. Né? Então a gente gera muita expectativa, por exemplo, no nosso pastor. A gente quer que ele seja um super perfeito. Tem que orar por mim 3 horas da manhã, você tem que fazer isso e aquilo. Não pode demorar pra me responder WhatsApp. Não fala isso, porque senão o povo já... E se a notificação não for azulzinha... Exato.
Vamos lá, não sair de gente que não tá. Mas a gente acaba criando expectativas muito altas e quando as pessoas não nos correspondem, a gente acaba se frustrando, Sim. se decepcionando e querendo se afastar das pessoas. Como a gente está dentro da igreja, para você se afastar dessa pessoa, você tem que se afastar da igreja, porque é o lugar comum de vocês. Uhum. Então, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos é essa criação de expectativa muito alta, porque Sim. o único que vai conseguir corresponder às nossas expectativas 100% é Jesus. Claro. Só. Claro. Não tem como você colocar uma expectativa muito alta em qualquer pessoa que seja, né? Nas nossas maiores referências, nas pessoas que a gente mais se inspira, todo mundo vai falhar com você. E certamente as pessoas que você mais se inspira, as pessoas que você mais ama, vão falhar com você e vai doer mais. Exato, né? Igual um relacionamento, né? Casamento. Casamento. Cara, não entrava na minha cabeça antes de casar a pessoa fala assim, não, mas você só vai descobrir ela de verdade quando casar. Aí eu olhei assim e falei, não, que é isso? A gente já tá tanto tempo junto. Não, já conheço tudo, não tem surpresa. Depois que casou, eu olhei assim, eu fiquei, cara, que mulher foi essa que eu casei? Né? Uma bênção, querida. Sabe? E é isso. E do lado dela, com certeza, a mesma coisa. A gente vê, não sei se pode falar o nome da série, mas tem uma série bíblica muito comentada. Começa com Com Chosen. Né? E essa é boa. E a gente vê, lógico, se a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver isso que eu vou comentar. Mas a gente vê ali os diferentes sendo apóstolos. E o tanto de conflito. E o tanto de conflito. Ah, por que você não pode fazer aquilo? Ah, e aquele? Por que ele fez e não fui eu que fiz? Exatamente. Eu acho que é importante a gente entender isso, né? Então, todo mundo ali tá buscando salvação. Exato. Se a gente ficar olhando, né, tendo essa expectativa, como você falou, pastor, de perfeição, a gente vai deixar de olhar para quem realmente pode nos salvar. Exato. É o Senhor. E aí, eu acho que eu acho que na verdade tem duas questões, né, dos desigrejados. De ficar criando essa expectativa de perfeição, de que a igreja é maravilhosa, que não há falha, que não teremos problema, o que não é verdade. E a segunda é de talvez ir ali buscar que a igreja apenas supra a sua necessidade. Que o pastor e tudo que acontece ali te acolhe, te abraça. Com as tuas ideias. Exatamente. Óbvio que a igreja tem que ser um lugar de acolhimento, nós somos uma família, é a sua casa, né? Eu cresci na igreja e eu posso falar, eu fui do Kids, do 2, enfim. Então, para mim, falar de igreja é falar da minha segunda família. Assim, Com certeza. De estar ali com as pessoas que eu amo, de, né, viver coisas com Deus, com pessoas que para mim são especiais. Sim. E, óbvio, acontecem, né? Às vezes se desentende, coisas acontecem, mas também a igreja tem o papel de nos levar a Cristo. Exato. De forjar o nosso caráter segundo aquilo que Deus quer. E por isso, a gente vai ter que ser constrangido, Exato. corrigido, Exato. né, ensinado, porque é isso que a palavra de Deus faz. Jesus morreu para nos salvar e para nos levar para o caminho que aponta para Deus. E isso é olhar para a nossa humanidade e falar assim, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso viver o que a palavra de Deus diz, não o que eu quero. Eu acho que esse é um ponto muito importante de, assim, tudo que nós temos que fazer como igreja é pautado na palavra. Exato. Sim. Então tem a sua opinião, tem a opinião do seu irmão, mas tem aquilo que nós seguimos, que é a nossa verdade, que é a palavra e nada muda ela. Então, a palavra, ela é soberana, ela pode estar adequada àquilo que eu acredito, mas por muitas vezes pode não estar adequado com aquilo que eu acredito e por amor a Cristo eu sou transformado. Eu me adequo. Exato, não é Deus que se adequa à minha vontade, eu me adequo a ter, isso é cristianismo. Senão você vai estar vivendo algo diferente, assim. Uma das bases do cristianismo é a renúncia. É você abrir mão da sua pessoa, abrir mão das suas vontades, abrir mão daquilo que você por muitas vezes criou como aquilo que era o certo e você viver a verdade de Cristo. Né? Então, por muitas vezes, você vai ser confrontado. Por muitas vezes, as tuas ideias não vão ser iguais à palavra. E por muitas vezes, ao ouvir a verdade da palavra que nós cremos, as pessoas acabam querendo sair da igreja, querendo ir para um lugar que fale as coisas que ela quer ouvir. Exato. E para nós que somos cristãos, não tem como. Jesus, ele estava com uma multidão, João 6,60, e ele começa a falar algumas palavras muito duras.
que acontece? As multidões começam a ir embora. Assim. E Jesus olha para eles e fala, tá bom, eu não vou ficar chorando, eu não vou começar a gritar para vocês voltarem, não, porque é a verdade precisa ser dita. Sim. E ele olha para os 12, né, que eram os mais especiais ali, os que ficaram, e fala, vocês não vão embora também? Porque assim, o evangelho, meus irmãos, ele é confrontador. Sim, exato. Ele vai te tirar da sua zona de conforto e vai te transformar, cara. Não é pra você ser parecido com você mesmo. É ser parecido com Cristo. Sim. Então, por muitas vezes, o seu pastor vai te confrontar. Por muitas vezes, as pessoas que estão do teu lado vão te tirar da zona de conforto. Só que você precisa ter convicção daquilo que você quer. Se você quer ser parecido com Cristo, você vai ter que suportar esse processo. É dolorido. É ruim você ouvir verdades que você não quer ouvir. É ruim você ser confrontado. Mas é o lugar que vai te levar para ser mais parecido com Cristo. Exatamente, né? Eu acho que a gente tem que... Vocês falaram duas coisas que eu tava até criando uma historinha na minha cabeça aqui, muito legal. A presbítera veio falando, a igreja tem que... Eu tenho como minha família. Sim. Né? O evangelho é transformação. Então, se a gente pega família, transformação, vamos pegar nós mesmos como exemplo. Ninguém aqui escolheu a família que queria. Exato. A gente teve que se adequar à família e não a família se adequar a nós, né? Então, a mesma coisa é estar dentro de uma igreja. A gente vai começar a se adequar com a cultura daquele local. Perfeito. Então, por exemplo, se a cultura daquele local fala que, sei lá, não pode usar roupa branca, então eu tenho que me adequar à cultura daquele local, né? A cultura daquele local, ele fala que, vamos pensar numa empresa, né? Olha, não pode vir de calça jeans aqui na empresa, tem que ser social. Cara, eu vou ter que me adequar àquele local. Perfeito. Só que muitas vezes, né, a gente falou muitas vezes essa palavra, que é a expectativa. Muitas vezes a expectativa, quando a gente cria algo muito grande, sei lá, vamos dar um exemplo da nossa igreja. A gente vê os DVDs do Renascer Praise, aí você vê luzes pra cima, luzes pra baixo, multidões aí, uau! Renascer Praise, coral, Vista Sônia. Aí você chega, querido, vamos pra minha igreja? Vamos! Nossa, tô convidando meu amigo, ele falou que vai pra igreja. Que igreja que é? Renascer em Cristo, que legal. O cara chega lá, tá o Agenor lá, o pastor Eric cantando, a presbítera ministrando, aí contra nós. Tem a... Não é tão ruim assim. A gente faz com amor. Mas sabe, é isso que traz a frustração. E eu acho que a palavra do desigrejado começa aí, na frustração. A frustração do que eu estava esperando. Poxa, eu esperava que o pastor Eric me mandasse uma mensagem às 3 horas da manhã. Sabe, eu esperava que a presbítera Lili fosse lá e falasse comigo, filha, eu te amo. E muitas vezes a gente também está esperando isso. Exato. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender o seguinte. A igreja, a instituição, é o compartilhar. Perfeito. Né? Compartilhar. Como é bom compartilharmos em irmãos. Compartilhar. E quando a gente fala compartilhar, não é só a história boa. História boa, desculpem as pessoas, é só coaching. Mas também somos parte da dificuldade. Né? Aquilo que vai, talvez, edificar a fé de um outro. Falar, poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Exato. Mas minha esposa sempre fala isso. Muitas vezes o problema não está no transmissor, e sim no receptor. De como você recebe. Exato. Exatamente. E pensando nisso, né, de às vezes ficar esperando, né, que a pessoa venha falar comigo, que a pessoa tinha expectativa que a pessoa viesse perguntar como eu tô, ou se ela me ajudasse, ou qualquer coisa do tipo. Às vezes a pessoa vai trocando, né, coloca naquela pessoa a expectativa da salvação dela. É Jesus que pode fazer isso. Sim. Então, eu acho que é muito importante, e mais, né, do que só explicar e tudo mais. De repente, você que está nos assistindo, você não está ainda na igreja, seja lá por qual motivo for, a gente realmente quer que você te ajudar a refletir e fazer com que você entenda que viver no corpo de Cristo é a melhor coisa que tem na terra. Né? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sozinho você até pode ir, mas quando você une, né? Quando eu amo fé com a do pastor, quando eu na minha oração com a do pastor, a gente é igreja.
E isso nos faz ser o poder mais abundante na Terra. Exato. Então, às vezes, você tá aí passando por alguma coisa que fala, meu Deus, tá muito difícil, porque você tá lutando sozinho. Isso. Ser igreja é compartilhar do poder de Deus na Terra, né? Poder repartir o que eu tenho com vocês e, né, e ter de vocês o que talvez eu não carregue. E isso vai nos menindo, nos ensinando e nos fazendo ser melhor. É isso, e assim, em relação a essa questão da expectativa, da mesma forma que por muitas vezes você coloca expectativa em alguém e as pessoas te frustram, da mesma forma as pessoas colocam expectativa em você e você frustra as pessoas. Então, assim, a palavra de Deus fala que a gente precisa medir de uma forma justa, né? Na maneira que você medir, você será medido. Então, assim, não isentando o papel da igreja, porque a igreja ela tem que derramar amor, ela tem que derramar cura, ela tem que acompanhar, ela tem que servir. Mas a gente precisa também ser um pouco mais... ter uma paciência maior, a gente ter Mais sensível. ser mais sensível, assim, dá mais uma oportunidade. Porque, assim, quando as pessoas erram comigo, eu quero justiça. Eu quero que ela pague por aquilo. Mas quando eu erro com as pessoas, eu quero misericórdia sobre a minha vida. Então, cara... É isso, é a humanidade. Cara, se você se você não falou oi pra mim, nossa, não quero nunca mais te ver. Mas se eu não te der oi, Você não perdoa. Exato, então a gente tem que ser mais, dar mais oportunidade. Exato. Isso é ser cristão. É a gente saber que a gente vai lidar com pessoas que vão errar, que vão cair, que vão nos ferir, mas mesmo assim a gente vai dar oportunidade pra eles. Exato. A gente vê o exemplo em Cristo. Pedro, cara, negou Jesus 3 vezes. Sim. Jesus poderia olhar pra ele e falar, cara, você errou comigo 3 vezes, você negou que eu era o teu mestre. Eu gastei a minha vida durante 3 anos te ensinando, te dando comida. Mas o que Jesus fez? Ao contrário, Pedro, você me ama mesmo? Então, a partir de agora, ó, você tá sendo curado e vai cuidar das minhas coisas. Sim. Sabe, Pedro, eu te dou uma nova oportunidade. Pedro, eu te amo. Então, a gente precisa dar mais... E eu não digo isso apenas na igreja. Eu acho que na sociedade, velho. Exato. A gente é muito ferro e fogo. Sim, a cultura do cancelamento, né? Tá aí. Eu sempre falo isso, que a gente vive um tempo em que somos a geração que muito quer ser amada, muito quer ser perdoada, como você falou, muito quer ser benquista e cuidada, mas se eu escorregar, por favor, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Mas se a pessoa do lado faz qualquer coisa que eu não gosto, eu sou o primeiro a apontar, eu cancelo, eu não quero nem saber. Exato. Então, nós precisamos realmente, né, com a medida que medirmos, nós vamos também ser medidos. Então, realmente ter misericórdia. Se as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, meus irmãos, por que você não está tendo misericórdia, né, da pessoa do lado? De lado ali. Né? Então, assim, se Deus que é soberano, supremo, todo-poderoso, todo dia tem que renovar a misericórdia dele sobre nós, quem somos nós para não perdoar, para não tolerar, para não falar assim, ok, de repente, eu não sei o teu caso, mas né, aconteceu alguma situação que te feriu, que foi muito ruim com você, ou com alguém que você ama, da tua família, você falou assim, nossa, eu realmente não esperava isso da igreja. Mas entenda que, como eu falei aqui no começo, que a igreja noiva de Cristo é perfeita. E quando você decide não fazer parte dela, quem tá perdendo é você. Isso é o mais triste. Exato. A palavra do Senhor nos diz que na comunhão dos irmãos é que o Senhor ordena a sua bênção. Exatamente. E é o que a palavra fala, né? Não tem como, cara, um pé sair andando sozinho. Ele precisa do tornozelo, ele precisa da canela. Quando a gente tá sozinho, tá bom, você pode até andar 1, 2, 3 milhas, mas vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. Exato. Vai ter um momento que você vai precisar de alguém pra você compartilhar, de alguém pra você abrir o seu coração, de alguém pra te aconselhar. E a igreja é esse local. A igreja é como você disse, presbítero, a gente pode ter muitas falhas, nós humanos. A igreja espiritual é perfeita, mas nós, instituição humana, a gente vai ter falhas. Sim. Mas, cara, é nesse lugar que a gente sente verdade. É nesse lugar que, cara, assim, eu sou pecador, mas você é também, então vamos se ajudar. Sim. A gente pega um na mão do outro, ninguém só tenta contra. Nisso fala, cara, eu quero que vocês vão de 2 em 2. Eu quero que vocês se reúnam. Quando o meu espírito, ele não vai ir na casa de cada um de vocês e marcar vocês individualmente. Sim. Vocês vão estar reunidos em unidade no cenáculo. Quando vocês estiverem o meu corpo juntos, o meu espírito vai ser derramado sobre vocês. Exato. Então Deus, ele tem um chamado para nós individual? Tem. Mas ele também tem um chamado coletivo. Sim. Tem um chamado como nação pra gente. Então,
como que você vai cumprir algo coletivo estando sozinho? É o id. Amém. Como que você vai pedir para Deus uma nova oportunidade se você não dá oportunidade pro seu irmão? Como você vai pedir perdão para Deus se você não dá o perdão pro teu irmão? Então, ser igreja é a melhor coisa que existe. É verdade. Né? A gente tá inserido no corpo, a gente, cara, vê pessoas que tinham falhas sendo transformadas e vê que aquilo pode acontecer na minha vida. Sim. Acontecer na minha vida pode acontecer na vida do outro. Então, cara, a igreja é algo tão incrível, tão maravilhoso que Satanás ele quer destruir, Exatamente. quer nos afastar. Você vê, a gente tá aqui com o pastor Eric, que fez lá o evangelismo com o cantor João Gomes, né? Isso. E você vê, com certeza o pastor Eric tinha uma expectativa, a dele. E eu tenho certeza que o resultado daquilo superou a expectativa do pastor Eric. Certo. Mas até chegar ou superar a expectativa, ele teve que passar, talvez, por pessoas que falaram, pô, por que faz aquilo? Exato. Poxa, por que isso? Por que aquilo, né? Mas o corpo, a igreja, estava do lado do pastor Eric falando, pastor Eric, o que você fez, cara, foi top, tamo junto. Já pensou se ele ficar só naquela pessoa que tava, pô, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Aí ele vai, sei lá, sai do movimento e hoje a gente não tem pessoas alcançadas por causa daquela palavra que trouxeram e feriu, sabe? Eu acho que, em resumo do que a gente está falando aqui, se você está com o teu coração ferido, se você está machucado, se você foi desprezado por alguém dentro da igreja, você pode ter os teus motivos e a gente não quer dizer que você está errado, sabe? Beleza, pode ser realmente que alguém te feriu, que alguém te machucou, e durante a nossa caminhada a gente viveu isso, né? Sim. Quem dentro da igreja nunca foi ferido por alguma palavra, por alguém que olhou diferente para você, né? O pastor tem até o exemplo de que... Nossa, aquele exemplo lá de sair da igreja, eu participava de uma outra denominação, não vou falar o nome para não expor a denominação. Engraçado, a denominação, ela trabalhava com o sentido de, a gente tem os aspirantes, lá era o cooperador. Certo. Eu era cooperador da igreja. E, cara, 8 anos na mesma denominação. Um certo dia, eu fiz trança. Parece que passou, presbítero. Fiz trança. E tava na porta da igreja. Na hora do chamamento, quem que chama para poder ver se aceita Jesus Cristo novamente como seu único e suficiente Salvador? O Agenor. Eu falei, olhei assim e falei, mas gente, eu só tô de trança, cara. Sou eu. E eu e ele olhou pra mim assim, e a pessoa só olhava realmente para minhas tranças. Nem olhou pro seu rosto. Não, nem olhou pro meu rosto. E aí, como eu tava falando, situações como essa começaram, você pode falar, existe o preconceito, não é esse lado que a gente tá levando. Mas as situações daquela religiosidade começaram a me afastar, eu fui saindo, até onde outra denominação conseguiu me acolher. O problema foi a pessoa A, B ou C? Não. Foi a cultura que ele aprendeu que foi fazendo aquele movimento. E é muito interessante isso porque, assim, todos nós temos uma marca aqui que, cara, a gente se magoou, a gente gerou expectativa e foi frustrada dentro da igreja. Mas, mesmo assim, o nosso olhar... Eu acho que se a gente está aqui hoje é porque o nosso olhar estava em Cristo. Sim. Está em Cristo. Exato. Então, quando você olha para o Senhor Jesus e vê tudo aquilo que ele passou, ele foi traído por Judas. Foi dentro da igreja, né? Dentro da comunhão. E andava pra ele. Nem da comunhão próxima. Exato. Pedro, os caras todos abandonaram, só ficou João lá, embaixo da cruz. Então, assim, mesmo assim, o Senhor não olhou esse lado ruim apenas, porque a gente tem essa tendência. A pessoa pode fazer 1 milhão de coisas boas por você. Se ela pisar na bola uma vez, você vai lembrar dessa uma vez. Sim, claro. Sempre assim. Claro. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter muito mais misericórdia, sabe? Olhar pra pessoa como se ela fosse você. Falar assim, mano, se fosse eu que tivesse dado essa mancada, eu acho que eu queria receber perdão, né? Exato. Então, dentro da igreja, a gente sempre vai ter esses conflitos, sempre vai ter esse pega-pega e tal, mas, cara, a gente tem que agir com misericórdia como Jesus. Amar um aos outros. Exato. Como nós, então... Até desculpa, presbítero. Transferir a palavra, vamos fazer a nossa tradução. Pensar no próximo como pensamos. Exatamente. E aí eu acho que é muito importante, né, pensar no amor, claro, né, da misericórdia, de olhar para o meu irmão, e também sermos maduros. Exato. Né? Exato. E a nossa caminhada com Cristo precisa ser sobre Ele, não sobre nós. Exato. Né? O evangelho é cristocêntrico. É Ele acima de todas as coisas. Mas eu fiquei ferido, óbvio, né? Nós somos pessoas, todo mundo
tem o direito de se chatear e ok, mas o problema é quando a gente coloca o que sentimos acima de qualquer coisa, né? A Bíblia tem muitos versículos que falam sobre isso, mas tem 2 que eu levo assim como modo de conduzir mesmo o meu viver. Primeiro é Provérbios 4, 23, que fala que acima de tudo guarda o teu coração, né? Porque a gente tem que realmente ter o nosso coração centrado em Deus, e lá em Jeremias fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Verdade. Então não é pouco, né? Acho que se a gente fosse traduzir esse versículo para os dias de hoje, seria: cuidado, seu coração quer te fazer de trouxa. Então, a gente precisa cuidar disso, porque, mas eu senti isso, eu senti aquilo, porque a pessoa falou, porque a pessoa me julgou. Mas calma, respira, né? Se você tá muito chateado, com muita raiva, não faz nada agora. Porque às vezes Pede conselho pra outra pessoa. a pessoa fala: ai, quer saber, eu vou embora. E aí depois que você se acalma e para e pensa e fala assim: tô perdendo melhor, né? Eu não compartilhar. Tô perdendo a comunhão porque eu me exaltei, porque eu fiquei nervosa, porque eu discuti. E eu podia ter me acalmado, depois ter sentado e conversado. Sim. Isso é importante também. A gente tá chegando aqui à reta final. É interessante o que a gente quer deixar de recado, por exemplo, para você que hoje se encontra nesse quadro. Fala: cara, eu não consigo, não tenho mais vontade de ir pra igreja, eu tô muito ferido e tal. Cara, olha que legal isso. Hoje nós temos, a gente tá falando aqui de igreja e instituição, hoje nós temos milhares de instituições. Né? Então, se dê a oportunidade de conhecer um lugar que você se identifique. Que você, tá bom, você foi ferido em algum lugar, você não quer mais e tal, dá oportunidade, vai em outro lugar. Mas não deixe de congregar, não deixe de estar na união dos irmãos, não deixe de compartilhar o pão, porque isso é extremamente importante. Como nós dissemos aqui, você tem um propósito específico e único da tua vida, mas você também tem um propósito coletivo, um propósito como igreja. Então você precisa participar disso, porque é o melhor de Deus para sua vida. Amém? Amém. É isso aí? Glória a Deus. Vocês querem deixar um recado, alguma consideração final? Cara, a consideração que eu vou deixar é o seguinte: não vou dar o nome do autor dessa frase, mas teve uma frase que me marcou muito, que era: quando eu errar, olhe pra cruz. É isso. Acho que É isso. Quando você estava falando, né, sobre o evangelho, tem uma frase que sempre eu repito e é muito verdade, assim. O evangelho é sobre coletividade. Não é sobre o Eric, não é sobre ele. Não, é sobre nós juntos repartindo e abundando a vida de Deus, né, na nossa vida, levando isso para outras pessoas e as outras pessoas continuarem esse movimento. Então, quando a gente é igreja, a gente tá vivendo exatamente isso. Exato. A vida de Deus em nós e através de nós. Aleluia. Então, não deixe de viver isso, porque é muito bom ser igreja. Tem os seus rolês? Tem os seus rolês. Mas acima de tudo, né? A igreja santa, imaculada, noiva de Cristo, nos transforma, nos melhora, nos faz viver propósitos maiores. E aí, conforme você vai entendendo isso, os rolês do dia a dia, não falou comigo, não sei o quê, isso vai ficando pequeno. Então, como o pastor falou, se você tá ferido, se acontecer alguma coisa, procura um lugar, se quiser, manda, né, uma mensagem, deixa aqui nos comentários, entra nas nossas redes sociais, manda lá um direct, mas não deixe de ser corpo, porque é a melhor coisa da Terra. É isso aí. Então nós estamos chegando à nossa reta final aqui, nós queremos agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco até aqui. Se você gostou muito, mano, compartilha, dá um like aí, manda pra galera aí. Talvez você saiba que vai se identificar com essa mensagem aqui. E com certeza Deus vai falar com as pessoas através da sua vida, tá bom? Tamo junto, é nóis, até a próxima e salve. Tchau. Valeu, gente. Tchau.